Olá, sejam bem-vindos a mais um Spatium Cast. Hoje essa mesa é de peso. Para minha honra, minha satisfação, os amigos, profissionais competentes, Anderson Freitas, Marcos Castelar e Marcelo Dutra. Sejam muito bem-vindos a Spatium Cast. E hoje qual é o nosso tema, pessoal? Lembrando aqui a participação sempre do nosso suporte, a dupla sertaneja Andressa e Vanessa. Essa dupla é forte, viu? Mas, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Spatium Cast mais uma vez. Hoje é o nosso 5º episódio e hoje o tema é forte. Hoje o tema é importante, é um tema que vem sendo debatido durante muito tempo e mais do que nunca, pós-pandemia, ele vem com toda a força. Desafios da educação, de nós professores, na era da tecnologia. Observe quantas vertentes que estão acontecendo e que a gente está sofrendo e enfrentando esse momento atual. Por exemplo, vou fazer aqui algumas indagações para poder nortear o nosso bate-papo ao longo desse podcast. O aluno de hoje, século XXI, é o mesmo de nós quando éramos alunos, tendo o Marcelo, né, que é um pouquinho mais novo, do século XX, ensino médio fundamental. A importância que a sociedade dá para a educação é a mesma na época de nossos pais. O quanto que a tecnologia vem modificando o comportamento dos alunos na relação ensino e aprendizagem. Como é que as IES, universidades e faculdades, vêm se comportando com todo esse fenômeno da tecnologia? Será que o professor efetivamente pode ser substituído como profissão num futuro próximo? Então são indagações, somente para esquentar o nosso bate-papo aqui, que eu faço esse preâmbulo. Aqui não tem roteiro, aqui nada foi conversado antes, e a ideia exatamente é essa, pessoal. Que seja um bate-papo com pessoas da área, que vivenciam isso e que principalmente se preocupam com isso. São professores raízes, como a gente brinca internamente, tá? Então, feita essa abertura aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você também, Leboreiro. Estamos aqui para debater isso. Esse papo, né, surgiu de uma conversa de grupo de WhatsApp. Eu mandei um pequeno vídeo do Elon Musk falando sobre o futuro, né, das IES, né? E aí ele dizendo que só contratava, agora não tinha tanta relevância no currículo e tal, e que sim na habilidade, no mostrado fazer. E aí o Anderson, né, me deu uma resposta fazendo uma comparação com o Uber, e aí eu fiz a tréplica e surgiu aí esse diálogo aqui, né, que é sempre bem bacana. Acredito que vai ser legal a gente discutir sobre isso. Quero alertar a todos que isso não é uma pergunta de $1 milhão, é uma pergunta de $1 trilhão, né? Porque só as variáveis que tem, lembrando que começou aí, só as variáveis que tem dentro dessa pergunta codifica tudo, né? Então eu acho importante a gente só dar um preâmbulo aí para a galera começar a se preocupar com isso. René Descartes vai ser citado por você aqui hoje. Com certeza, absoluta. É muito perigoso a fala do Elon Musk. Ele é uma figura mundial, uma figura a nível global. E quando ele traz uma perspectiva de que onde ele coloca a instituição de ensino como segundo plano, eu vejo como algo muito perigoso, né? Eu atuo diretamente, além de professor, eu atuo diretamente na plataforma A. Hoje é uma das principais, se não a principal, EdTech do Brasil e crescendo na América Latina. E a gente defende, sim, o uso das tecnologias. É algo que é necessário, é algo que é do convívio em sociedade, o uso da tecnologia. A pandemia, você citou a pandemia na tua abertura, Lebo. A pandemia, ela acelerou alguns processos. A gente não está... não estamos criando aqui a roda ou descobrindo a roda, não. O processo de tecnologia na utilização do processo educacional não é da agora. Está chegando, por exemplo, 5G, internet 5G. O boom que vai ser dado em vários processos, inclusive de educação, vai ser gigantesco.
A gente já está percebendo isso agora. E nós, enquanto professores, nós precisamos nos adequar. A brincadeira que nós fizemos com o Uber, né, eu até trouxe a figura dos taxistas. Eles não se atentaram à tecnologia do Uber que estava chegando. Hoje já se fala na uberização das coisas, o que era antes a internet das coisas, vem se transformando para uberização. E nós, professores, precisamos ter cuidado para que hoje não sejamos os antigos taxistas. Gente, esse papo é muito bom. Anderson e Marcos começaram e eu disse, rapaz, o Leboreiro fez o convite para a gente vir. E eu disse, não, eu vou também participar, encontrar com vocês e bater um papo. Eu também sou professor universitário, mas eu milito muito na área de tecnologia, conhecido muito pelas startups, né? E aí a discussão de uberização, a coisa de Musk, ele realmente é uma figura bastante controversa, mas ao mesmo tempo que é seguido por muitas pessoas, porque ele conseguiu fazer realmente algumas inovações interessantes, né? E prever algumas coisas que é, como você falou, às vezes é a pergunta de 1 trilhão. E aí vocês falam do Uber, não sei se vocês lembram, mas sei lá, 7, 8 anos atrás a gente falava do professor taxista. Hoje a gente está falando de uberização, mas há 7, 8 anos, talvez vocês se lembrem, a gente falava de professor taxista, porque ele dava aula numa faculdade, terminava o horário, pegava o carro, ia para outra faculdade, dava aula na outra faculdade e voltava. A gente esqueceu isso, a gente não fala mais sobre isso, eu me lembrei agora. E agora talvez já é um modelo mais próximo da uberização, onde o professor, ele tem uma disciplina, ele tem uma área, simplesmente a instituição contrata, ele vai lá, desenvolve aquele conteúdo, entrega aquele conhecimento vai ser vendido na plataforma EAD, e aquilo mudou completamente. E com o online hoje, o professor está em outra cidade dando aula para 3, 4, 5 campos ao mesmo tempo. Então a ideia do taxista que ele tinha que se deslocar prédio a prédio, agora ele está na casa dele transmitindo uma aula para 5 cidades ou 5 estados diferentes, dependendo da rede educacional onde ele está. E essa é a coisa bacana da tecnologia, como você falou, vai chegar ao 5G. E ela muda as relações entre... Chega não, já está. Já estamos vivendo. Já estamos vivendo, né? E a gente precisa entender como é que nós, professores, vamos estar dispostos a lidar com isso e, ao mesmo tempo, como os nossos alunos também vão estar lidando com essas tecnologias no seu processo de aprendizado. Nós de ensino e ele na aprendizado. Essa vai ser sempre uma relação que vai existir independente da tecnologia. Não vai deixar de ter, concordo contigo, Marcelo, não vai deixar de ter essa relação. O que vem mudando vem existindo uma adaptabilidade entre o centro, no processo pedagógico, no processo de ensino. O professor, horas ele está como centro, horas é o aluno. E o que é que eu percebo? Algumas vezes, em alguns momentos, alguns colegas professores não se permitem que esses alunos sejam centrais. Sejam protagonistas. Obrigado, a palavra talvez seja até essa. Sejam protagonistas. Né? Eu venho percebendo que, e não é da agora, né, de anos atrás, até desde a época, enquanto estava coordenador de cursos, graduação e pós-graduação, e eu percebi. Então, eu acho que vai, até antes da gente falar em tecnologia de fato, tecnologia atribuída ao processo educacional, eu acho que a gente precisa passar por um processo de cultura, falar sobre cultura mesmo. Nós, enquanto professores, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa se adaptar a nova era que a gente vive. O Lebo muito bem colocou, a forma como nós aprendemos é diferente da forma como nós ensinamos. É interessante essa discussão. Observe, fizemos aqui a primeira rodada de bate-papo. E evidentemente que o tópico principal que a gente vai falar aqui é o ser professor. Porque é a nossa profissão, né? É o nosso propósito. Então, dividindo nas 3 esferas que a gente vai conversar aqui hoje, professor, aluno, quem faz a intermediação disso, as faculdades, escolas, e nós mesmos professores, é isso que eu quero desmistificar aqui. Vamos discutir a figura central inicialmente do professor. O que é que eu venho observando? Eu até estava pensando nisso antes de vir para cá. Estava na estrada vindo para cá. Poxa, eu do 2º grau, se preparando para o vestibular, eu tinha aula de geografia e de biologia que me marcaram. Professor Caio Moreno, principalmente lembro de professor dessa época, né? Eu lembro de todos. Professor Buiú de geografia. Os caras chegavam no quadro verde
com giz. Bom dia, pessoal. Primeiros 15 minutos era colocando a aula inteira no quadro, que eram 5 metros de quadro. Desenhando, era uma obra de arte. Todo mundo sério, esperando o momento. Quando o cara começava, Anderson Castelar e Marcelo, era uma máquina, uma aula esplendorosa. Se naquela época eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu batia a palma para os caras do início ao fim. Não tinha como você não entender. Esse modelo funcionava. A gente tinha um pouco mais de disciplina, de interesse, de foco. Nossos pais cobravam uma postura, você é estudante, eu quero que você dê o seu melhor, e tudo funcionava. Tempos passados, não vivemos do passado, mas isso funcionou. Ninguém ficava de saco cheio. Quem queria alguma coisa prestava atenção, aprendia. Ninguém ficava chateado porque ele ficava 20 minutos inicialmente desenhando tudo. Hoje a gente apresenta numa tela, traz um vídeo, e isso funcionava. O que eu quero trazer aqui para vocês, para ouvir a opinião importante de vocês, é o que é que o professor atual... Agora, gente, ó, por favor, viu? Professor raiz. E não professores que estão vindo ensinar por uma questão de aceitar qualquer salário, de aceitar o que é posto, porque fazer disso um bico. Ninguém aqui fez o ato de ser professor bico sua vida inteira. Temos orgulho de ser professores e que está passando uma chuva. E tipo, vou fazer aqui um pouco do meu nome para depois dizer que sou professor. É interessante como existe. Eu não estou falando desses. Esses aí, me desculpe, eles não fazem parte do meu radar. Mas como é que vocês veem a figura do professor raiz, sério, que acredita em educação, que faz o seu melhor, para ele entender esse fenômeno, entender que a tecnologia é importante para ele e como ele deve se comportar daqui para frente? Primeiro os mais velhos. Primeiro os mais velhos, claro. Os mais bonitos também. Ficarei por último. Os mais bonitos. Vai ficar por último pelos dois. Prioridade ou pela figura? Tira, Marcelo. Aí tá difícil. Bom, primeiro eu gostaria de... Antes de chegar no professor, eu sei que é bom ter foco, mas para chegar no professor, eu gostaria primeiro de falar das organizações, né? Hoje, as instituições de ensino superior. Cada instituição de ensino superior hoje tem uma estratégia. Tem a estratégia da pública, né? O que a gente tem um investimento muito grande, mas, no meu conceito, não dá o resultado devido. Não sou contra a universidade pública, não. Mas eu acho que é fato que, pelos investimentos que tem, ela não dá o resultado devido. E depois tem as instituições privadas. E aí, cada um com as estratégias. A maioria delas com estratégia de redução de custo. A educação é um negócio. Com certeza. Eu acho que a parte de negócio, desculpa te interromper, Castelo. Eu acho que a parte business da educação se tornou mais evidente nos últimos 3, 5 anos. Sim, mas o modelo de negócio, é isso que eu queria falar. Existe um modelo de negócio nas privadas. O modelo de negócio de redução de custo, a qualquer custo, né? A qualquer custo. E o modelo de negócio é aquele que tem uma estratégia de dar excelência para cobrar mais. O que a gente não tem visto muito dentro desse cenário. Por quê? Porque as instituições são alavancadas hoje pelo mercado. E se você é acionista, você quer resposta rápida. Então, instituição, organização. Outra coisa são os conteúdos, né? Como são passados esses conteúdos para os novos alunos? Ora, claro, eu acho que todos nós concordamos aqui que existem conteúdos que são aqueles conteúdos que são repetitivos. Ora, Teorema de Pitágoras não precisa estar o professor Leboreiro ensinando, pelo amor de Deus, né? Teorema de Pitágoras, né? Não dá para ter, né? Como dizia Clóvis, né? Exatamente, né? Então, pode-se muito fazer um método online e tal, mas existem outros conteúdos que é necessário a figura do professor e a interação da sala. Segundo. O terceiro, que está aí, eu vou botar todo mundo no mesmo saco, as ferramentas, tá? Os softwares, os hardware, a própria internet, 4G, 5G, isso é muito bacana, por isso que eu digo as variáveis, porque há pouco tempo eu estava dando aula e aí uma aluna me interrompeu e disse, não, professor, é porque eu não estou pegando bem aqui. Eu digo, por quê? Porque eu estou pegando a internet do vizinho e lá no local que ela tinha. Então existe todas essas variáveis que a gente tem que entrar em consideração.
A quarta, antes de chegar no professor, os alunos. Aluno hoje é multitarefa, né? O cara tá mexendo no cachorro, tá olhando a televisão, tá com som e tá assistindo a aula. Ele é multitarefa, é diferente da gente, né? Talvez parecido com o Marcelão aí, mas é diferente da gente, a gente não tem essa capacidade. Então, se ele é objetivo, né? Ele é objetivo, é para ele que tudo tem que ser construído, né? Vem os professores, né? Chegamos aí nos professores, que hoje eu fico assim, eu acho que a tecnologia, as ferramentas são essenciais, muito bacanas, as pessoas têm que realmente agregar isso, mas existe um ponto, eu sempre brinquei isso em estratégia, sabe qual é a melhor coisa do mundo para você ensinar programação, uma nova linguagem de programa? Vocês sabem qual é a melhor pessoa que tem para você ensinar uma nova linguagem de programa? A gente vai saber agora. Aquele que não sabe nada de programação. Aquela folha em branco. Não tem uma visão pré-concebida. É aquela folha em branco. E com o advento, como isso ocorre, numa velocidade terrível, qual é o ser humano que tem condição disso? Tá? Então se chega toda essa cobrança no professor. E aí, eu também faria. Também demitiria o professor Castelar, está ganhando muito. Eu sou gestor, demitir o professor Castelar, está ganhando. Eu posso botar uma ferramenta dessa? Faria, eu acho. Né? Isso é evolução. Desculpe os puros, eu sou impuro. Né? Vim para trazer discórdias. Né? Vim para trazer discórdias. Quem foi que veio para trazer concórdia? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Eu vim para trazer discórdia. Desculpe os puros aí. Mas o que é que está acontecendo? Então você tem hoje o professor sendo cobrado para ter, né, cada dia mais. Só que as instituições esqueceram do seguinte, né? Chegou a hora do professor, demitiram muitos professores, que não me venha com essa conversa fiada. Não, a tecnologia vai trazer emprego, pelo amor de Deus, né? Vamos ver os bancários, né? Vamos ver os metalúrgicos, vamos ver essas classes cada vez ficando menor. E hoje os professores, e vai ser assim. Só que eles se esqueceram de uma coisa. Lá em cima, a organização que tirou todos os professores esqueceu, sabe do quê? Que as organizações também estarão sendo dispensadas. Ora, a Khan Academic, a Coursera, essa é o novo mundo. Não sei, é o que eu brinco, né, Laboreiro? Um maravilhoso mundo novo. Não sei se ele é tão maravilhoso, mas que ele existe aí e cada um vai ter que se adaptar, sim. Então é essa a sistemática que eu queria chegar aí, né, para dar um parâmetro, o que é o desafio do professor hoje. E mais uma vez aí, de forma bem lenta, se a gente puxar aí 10 anos, talvez um pouco mais, a vinda dos cursos tecnológicos, as formações curtas de 2 anos, que o MEC valizou lá, você pode concluir um curso, você pode ter um nível superior com 2 anos e não mais dedicar a sua vida 4 anos dentro de uma universidade. Você vai ter o mesmo diploma, a aceitação de concursos, enfim, uma formação acadêmica em 2 anos. Após isso, já entro no outro aspecto, que são os cursos EAD. Agora, o ano passado, um pouco antes da pandemia, dados do MEC, pessoal, pouco antes da pandemia, o curso EAD estava, acho que 30%, 40%, se eu não me engano, se não me falha a memória. Com a pandemia subiu, ultrapassou, por questões óbvias, e se mantém crescente. Hoje... Irreversível. É irreversível. Inclusive, vou deixar aqui, a gente vai conseguir colocar link para o pessoal ver depois? Sim, vai ser disponibilizado. Eu vou deixar um link aqui de um webinar que nós temos, a plataforma A, que fala exatamente sobre isso, irreversível. Nós hoje estamos no 3º episódio, vou disponibilizar para ti, Lebo, para poder passar para a tua audiência, que versa sobre justamente todos os processos tecnológicos que nós estamos atravessando dentro da educação. E voltando aqui à parte professor, eu vejo também, Castelo, Marcelo e Lebo, cabe a nós, enquanto professores, enquanto profissionais, nos capacitarmos. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para um grupo de professores de um determinado estado, aqui do Brasil, não a Bahia, e, infelizmente, parte do quórum não conheciam ferramentas mínimas educacionais.
Né? Então eu trago isso como um ponto de atenção, fazendo trabalho de casa. Como é que eu pretendo dominar uma determinada tecnologia que vai ser aplicada no processo educacional se eu não me permito aprender sobre? Eu vou... Vai polemizar? Talvez eu vá para onde? Não vá não, fica aqui. Veja só, Lebon, você trouxe um ponto, acho que tem muito a ver com o que o Marcos falou, que é o seguinte: você lembrou do seu professor, que era maravilhoso, que ela por quadro escrevia. E eu lembro do segundo grau que é interessante, as aulas eram 50 minutos. Pegar uma aula de geografia era 50 minutos. E o professor ia pro quadro e levava 10, 15 minutos escrevendo. Com o horário que ele tinha que fazer chamado, não sei o que, ele tinha 20, 30 minutos para conseguir trazer toda a mensagem que ele tinha. No ensino superior, a gente tem 3 horas de uma determinada disciplina. Então, peraí, tem uma realidade bem diferente. Só que o que acontece com a crítica que existe a alguns professores e ao processo de ensino de forma geral? Esse professor, ele vinha num quadro. Quadro é um quadro. Você tem um quadro, né, que é um retângulo. E ele vem lá, escreve lá todo o conteúdo dele. Com o passar dos anos, a gente tirou o giz e colocou o pincel atômico, o piloto. E o cara continua escrevendo. Passou-se os anos, a gente passou até o quê? O retroprojetor, a gente colocava aquele papel que transmitia. Depois veio o kit multimídia, o famoso slide. Mas o PowerPoint continua sendo um retângulo. O que acontece? É interessante você perceber o seguinte: o que se mudou de processo pedagógico? A gente mudou a ferramenta. A gente não mudou o processo de ensinar. A gente simplesmente não precisa mais escrever aula a aula o conteúdo, porque a gente tem um slide que a gente abre e replica em várias turmas. Mas a aula continua sendo slide em slide sendo passado. Perfeito. Um conhecimento compartimentado, que muitas vezes não tinha uma sequência muito clara, que não tinha conexões, não tinha interrelações. Isso depende do professor fazer isso na sala de aula, na discussão, no debate, às vezes. Mas a gente saiu do GIS para o slide, continuando com a sequência de retângulos que a gente colocou um conteúdo para ajudar o professor a fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes a crítica está na ferramenta, mas a gente precisa entender se o professor de fato se atualizou do ponto de vista de metodologia. Se ele continuou escrevendo, saiu do GIS e foi para um slide, colocou o conteúdo e chega lá na aula e lê aquele slide, claro, de uma forma mais pontuada, com alguns exemplos e tudo mais, aí vai para o EAD. A pessoa diz, mas o EAD não se aprende igual ao presencial. Depende. Se você está usando o EAD, se você está usando o EAD para colocar um texto num retângulo e um vídeo de exemplo, eu não vejo diferença disso. Você está replicando. Eu estou replicando uma metodologia que é ensinada há vários anos. Rapidinho. Agora, se a gente muda isso e entende a educação de uma forma diferenciada, uma educação onde o aluno é protagonista, que foi uma das palavras que a gente falou naquele momento, onde ele tem que desenvolver um projeto, um estudo de caso, resolver um problema social, construir uma lógica, sair da cadeira onde ele vai interagir, onde ele vai desenvolver uma prática em grupo, eu gosto muito mais da presencialidade para isso. Concordo também. Não consegue chegar neste nível, apesar da gente ter plataformas de simulação que você pode falar, a gente ter dinâmica, a gente ter algumas coisas, mas as universidades também são espaços de interação, de troca, de diálogo. E se a gente pega toda a nossa ciência ao longo de vários anos, ela sempre foi muito construída em espaços onde as pessoas sentavam, debatiam, trocavam informação e construíam conjuntamente. E isso, a inovação, ainda é uma das bases da inovação, a colaboração. E em sala de aula a gente consegue fazer isso no presencial, no online a gente faz em menor número. Mas se a gente entender que o processo de ensino é colocar tudo num retângulo e transmitir isso, não faz diferença. Eu já discordo. Concordo em relação a querer estar no presencial. Eu sou de estar junto, de pegar, de falar, mas eu acho que a gente precisa buscar opções para dar um suporte melhor no online, /assíncrono, /EAD, enfim, as nomenclaturas que trazem. Eu vou dar um exemplo para isso. Todos nós aqui, com certeza, nós conhecemos a ferramenta, talvez alguns aí presentes, alguns que estejam nos assistindo não conheçam, mas existe uma ferramenta que se chama Trello. Trello, ele foi desenvolvido para projetos. Marcelinho depois pode dar uma aula e prática sobre a utilização de Trello. Eu utilizo o Trello nas minhas aulas. É uma forma que eu tenho de acompanhar o desenvolvimento dos meus alunos por cada etapa da atividade que eu venho a propor. E aí o interessante é que, trazendo isso do ponto de vista pedagógico, isso se chama ensino por portfólio.
Eu também entendo essa lógica do Trello. O Trello só nota, você pode fazer quadro com diversas coisas. Você pode E ter o acompanhamento. De cada um vai logar, você vai saber quem fez o quê, quando. Então você acompanha. Isso. E o bacana disso é o seguinte, que ao invés de você trabalhar a ideia de transmitir conteúdo, você trabalha a ideia do aluno produzir conteúdos, peças, atividades, exercícios, e aquilo vira um repositório que você tem. Perfeito. O aluno protagonista. Eu só não gosto desse discurso, Marcelo, de o aluno construir. É aquele negócio, é as variáveis, né? As variáveis. Vocês estão esquecendo das variáveis, né? O aluno construiu. Você combinou com os outros? Combinou com o aluno? Pronto, combinou com o aluno. Boa. Aí preconiza isso. Exatamente com o cara. E vocês todos. Vou dizer uma coisa aqui que talvez vão me criticar muito. Tem muito aluno que se forma em administração de empresas que não sabe fazer uma regra de 3. E é simples, nem a composta. Ponto. Então, esse discurso é muito bonito, né? Aluno vai produzir um projeto, ele numa discussão, o cara não tem nenhum conteúdo para fazer, ele não sabe nem para onde vai, ele precisa de base antes de qualquer coisa. Então se coloca sempre, né, na frente dos bois, coloca a carroça. Por quê? Porque isso é muito bacana. Produzir esse tipo de aluno é muito mais rentável, né? É muito mais rentável. Porém, não dá resultado a longo prazo. Até dá um grande exército de reserva. Mas dificilmente dá. Sabe o que acontece, Castelo? Pessoas que são realmente diferenciadas. Vamos perder o fio da meada, Anderson. Vamos a indagar a pergunta do problema inicial. A colocação de Elon Musk e de muitos influenciadores digitais que, por estarem apresentando um conhecimento pontual, transformando aquilo em produto, vendendo e ganhando dinheiro, estão menosprezando a educação como um todo formalizada e dizendo que isso acabou. Estão trazendo as variáveis que Castela trouxe. Gente, nós somos técnicos, nós somos professores, a gente conhece as ferramentas, todos aqui têm familiaridade com a tecnologia. Aliás, será que todos os professores que a gente conhece topariam participar de um bate-papo, de um podcast? A resposta é não. Não, que ferramenta é essa? Não conheço, não vou ficar confortável, vou ser mensurado pelo que eu estou falando, vai ficar registrado. Então, gente, são muitas variáveis. Até que ponto, então, o Elon Musk tem alguma razão e o que é que a gente precisa fazer verdadeiramente para reverter isso? Não só um discurso bonito de colocar o aluno como protagonista, de dizer que a gente tem milhões de ferramentas que facilitam. Como é que esse tripé, aluno, universidade, escola e professor podem fazer para que o que Elon Musk preconiza e muitos influenciadores digitais que ganham milhões não estejam certos? Até que ponto realmente? Deixa eu trazer só mais um dado para vocês. Já existe um fenômeno que alunos que estão no segundo ano científico, é porque eu sou velho, tá, gente? No segundo ano científico, terceiro ano vestibular, beleza? Enem. Estão fazer as contas não cursando o terceiro ano, fazendo um tal de um CPAI, que é uma tecnologia moderna. Eu não consigo nem entender isso, mas tudo bem, porque já sabem que não vão entrar no IES pública, não querem fazer Enem, já identificaram o curso que querem fazer, que faculdade, quanto está disposto a pagar, se 12 mil no curso de medicina e às vezes R$280 no curso presencial, R$149,99, R$129 no curso EAD, já estipulam isso e queimando uma etapa, você não vai fazer mais o terceiro ano. Será que acabou o elan realmente pelo ensino superior? Será que esse é o destino mesmo? A formação profissional do aluno educacional vai ser diferente? São perguntas difíceis, não é de 1 trilhão não, é 1 trilhão de dólares, tá? Mas eu queria trazer isso daqui para uma discussão. Senão a gente fica no mesmo, no tecnicismo, e rodando em banho-maria. Antes de falar de Elon Musk, essa colocação tua aí, do curso universitário, do jovem optar em entrar pela universidade, para uma universidade ou não. Cara, não é nenhuma novidade isso, por exemplo, nos países desenvolvidos. Eles optam em irem para cursos técnicos, para profissões técnicas, até porque remunera melhor. É uma questão de dinheiro.
né? Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e é uma realidade no país onde eu vivi que concluir o meu 2º grau, eu vou ser pedreiro, eu vou ser encanador, eu vou ser pintor, e no próprio 2º grau, Anderson, ele já tem um conhecimento direcionado. No próprio 2º grau, ele aprende questões financeiras, questão de planejamento, questão de vendas. E essa é uma realidade que não acontece aqui no Brasil. Enfim, a gente vai voltar ao que o Castelo estava dizendo, é uma educação de base, que infelizmente nós não temos, entra na seara política, não é o ponto nosso da conversa. Falando de Elon Musk, eu acho que ele falou uma grande bobagem. Falando de Elon Musk, eu acho que ele deu o destino do que é a educação daqui para frente. Não, discordo. Eu acho que não. Eu, inclusive, se algum professor hoje me pedisse uma opinião, eu seria bem sincero, eu disse: aceite que dói menos, viu? Diria logo, aceite que dói menos. Porque rapaz, você ir contra a evolução, principalmente tecnológica, cara, não dá. Agora mesmo o nosso prefeito aqui, não pode falar, não é político não, que até eu votei no candidato dele, mas tudo bem. Vai lá. Mas o cara chegou, tirou o 99, baniu o 99. Não dá, meu amigo Bruno. Não faço não, aceite que dá menos, porque vem com muita força, cara. Vem com muita força. A tecnologia, ela vai passar por um rolo pressor, né? Então, não tem jeito para isso. E aí, voltando para o nosso assunto do professor, o que eu digo ao professor é: aceite que dói menos. Tente se capacitar, mas não caia nessa noia de capacitação em cima de capacitação, porque isso gera um outro mercado, que é a própria IES, quer que você faça vários cursinhos, você já ganha pouco, meu amigo, e aí só gastando nos seus cursinhos. Tente entrar nessa seara aí, mas com uma visão muito maior. Ora, isso aqui... eu vou ver a próxima ferramenta que vai explodir, vou tentar estudar aquela, porque fica dentro desse círculo que as organizações querem jogar, né? Jogaram os bancários, jogaram o pessoal do táxi, já vão jogar os professores, vão jogar os médicos daqui a pouco, vão jogar os médicos. Não tenha dúvida, já comentei sobre isso. Mas, Castelo, se vão jogar, estou concordando contigo, se vão jogar os professores, cabe a nós, professores, nos prepararmos para isso, senão a gente vai sair do mercado. Mas o mercado, o que eu discordo de você, Anderson, é o seguinte: o mercado é outro, não é esse mercado que você colocou aí, mercado do professor. Não existe mais isso. Talvez até um grande exemplo aqui, dentro de nós 4 aqui, seja o Leboreiro. O Leboreiro hoje criou um novo conceito dentro desse só fiz fazer o que os outros estão fazendo e tive coragem. Teve coragem e criou novos negócios. Por quê? Porque com a capacidade que o Leboreiro tem, que é conhecida aqui, né? O que ele faz hoje? Ele tem um grupo seleto que ele treina. E vai acontecer isso porque o professor que é para dar aula para 5.000, eu dizia isso, nosso coordenador, há um tempo atrás, eu brinquei inclusive com você, há um tempo atrás, quando eu dava aula de inovação, eu cheguei lá, antes da pandemia, 2, 3 anos antes da pandemia, eu disse assim: professor será substituído em 10, 20 anos. Aí o aluno foi para o nosso coordenador e reclamou. Aí ele me chamou, mas Castelar, o cara chegou e me disse que você disse isso na aula, eu não acreditei, eu disse que foi verdade. Foi verdade? Ele disse que vai acabar, professor, que vai acabar a organização. Eu errei. No tempo. Mas você não sabia que a pandemia ia acontecer. Errei no tempo, 10, 20 anos, tem muito tempo. O que vai... Pessoal, aceite que dói menos. Castelar, eu acho que tem uma coisa que a gente trouxe, quando você fez aquele preâmbulo, você falou, você tem um aluno, você tem um professor, você tem instituição, e a gente não trouxe muito claramente o mercado. E é para lá que Elon Musk está olhando. Ele está dizendo, para mim o diploma não é o mais relevante, o que me importa é o cara ter a capacidade de executar, capacidade de empreender em algo. E aí o que acontece que ele está dizendo assim, o que importa é que o cara tenha condições de fazer o que eu preciso que ele faça. O que acontece será que as nossas instituições de ensino estão formando pessoas para o que o mercado precisa? Não.
será que o cara que está formando no curso A, quando ele formou depois de 4, 5 anos, ele tem as competências e ele está atualizado para o mercado precisa? Um mercado que muda cada vez mais rápido, onde a regulamentação, as diretrizes curricular nacional, os planejamentos pedagógicos não evoluem na mesma velocidade que o mercado, do que as competências e o que se exige. Então, aí a gente tem uma incógnita. Será que realmente é a faculdade que vai gerar mão de obra qualificada para esse empregador? Aí vamos lá. É um ponto muito bom para O mercado é que regula tudo. Acho que todo mundo concorda com isso. Né? E aí entendam, gente, mercado, as empresas, as oportunidades de negócio, para o que os alunos que serão profissionais e são profissionais vão enfrentar. Quer seja com carteira assinada, quer seja empreendendo, como MEI, servidor público, etc. O mercado sempre regula tudo. Então chegamos aqui a um consenso que o mercado quer um profissional com algumas competências específicas ao seu mercado, que seja capaz de entregar resultados, né? Atender às dores que essas empresas prometem resolver dos clientes. Então, o modelo que é replicado hoje está completamente equivocado. Que o modelo que está sendo replicado hoje na educação é uma questão de produto de prateleira, cada vez com baixo custo, não se preocupando com a qualidade, e até um certo momento o mercado aceitou isso. É só a gente ver o boom que teve. Quando você falou, Anderson, eu vi começar a questão dos cursos, não era nem curso tecnólogo, era sequencial. Depois passou para tecnólogo. Existia uma celeuma se o aluno podia fazer um após, um mestrado. O próprio MEC apostou nisso e foi uma aposta muito bacana. Não me recordo quem foi que criou isso dentro do MEC, qual foi a época, mas foi um grande avanço. A gente ensinou muitos anos em cursos tecnológicos e viu que foi uma boa ideia, uma boa sacada. Foi um grande avanço. Cursos de 2 anos, 2 anos e meio, com foco em áreas específicas, logística, gestão comercial, gestão de eventos, design, muito bacana, com professores de qualidade fazendo entrega bacana. E no momento de crescimento, de investimento do governo, com FIES, com financiamento, com tudo que pode. Só que o modelo esgotou. E as IES não entendem isso. Elas querem continuar com o modelo agora cada vez mais de baixo custo, de uma qualidade inferior, e achando que o mercado vai aceitar isso. O mercado não vai aceitar isso. Mas vamos lá, a gente está falando de qualidade, eu vou defender um pouquinho o meu lado aqui. Isso abriu espaço para um novo modelo de negócio, que é uma das vertentes que a tecnologia traz, uma das premissas que a tecnologia traz, que são as EdTechs. Quando eu me apresentei aqui, atuo na plataforma A, em sucesso do cliente, eu atendo a carteira Norte e Nordeste, então tenho contato direto aí com centenas de instituições de ensino, desde São Paulo até o norte do país. E as premissas das nossas soluções é justamente para entrar dentro desse espaço onde supostamente não teria uma qualidade acadêmica. Exatamente. Né? Então, falando de nós, hoje eu acho que a base do ensino, desde outrora, desde a nossa época do 2º grau, 1º grau, enfim, é o conteúdo passado pelos professores. Hoje, eu acredito que vocês concordem comigo, infelizmente existem professores que não têm um conteúdo para poder apresentar. Nós temos uma ferramenta que supre isso, que acaba então, você tem uma ferramenta que supre o professor? No momento algum eu falei que supre o professor. Eu disse que supre o conteúdo, né, que é a saga. Nós temos uma solução que, por exemplo, que supre a questão de atividades práticas dentro do laboratório. O objetivo do professor de passar o conteúdo? O professor, ele tem... Eu estou percebendo, mas não tem problema, eu me folgo. Tá apertando sem abraço. Deixa eu tentar. Não é champanhe. Não, deixa eu responder primeiro. Não, vai me apertar assim de graça, de forma gratuita. Castelo, se há de convir, aliás, nós passamos por um processo juntos, né, em uma determinada instituição, onde foi feita uma reestruturação de conteúdo, inclusive, está me fugindo o nome agora, tinha um nome para isso, onde chegava para nós as aulas semi-prontas. E a partir dessas aulas semi-prontas, nós entrávamos com a nossa experiência, vivência, competência em sala de aula.
Alguns dos nossos colegas e nós mesmos conseguíamos conduzir a nossa aula com maestria. Outros tinham dificuldade. Então, Mas aí, desculpa eu interromper, mas na minha modesta opinião, não era uma questão do professor. Era você querer criar um modelo padrão para você disseminar em todas as IES, não respeitando a cultura de cada estado, a cultura de cada região, o mercado, o que o mercado cobra em cada região. Volta àquela conversa inicial. Vou criar um modelo mágico, maravilhoso, mundo novo, tá? Que vai servir para todo mundo. Vou disseminar isso em escala padronizada, vou enriquecer. Eu volto para esse ponto. Esse modelo está não é fadado ao fracasso, ele já fracassou. Gente, a UNEB, 400 vagas em aberto aí, vagas remanescentes para alunos. Universidade pública, gratuita e com muitos cursos de qualidade. A gente sabe disso. Não estou aqui na estratégia das IES, conhecemos pessoas em todas as IES, da alta direção, não só professores, e a gente sabe que o horizonte não está positivo. Então, o que é que a gente traz realmente para poder ajudar essa tríade aí, professor, aluno e IES, para enfrentar isso? E aí, Anderson, desculpa interromper você, traga essa vertente que é interessante, de que forma que a ferramenta que você conhece, que você utiliza, que você trabalha, pode auxiliar o professor e melhorar esse nível de entrega para o mercado e para os alunos. Olha, dentre as soluções que nós temos, tanto de base de conteúdo, laboratórios virtuais, eu até trouxe aqui um exemplo, não sei se a gente vai conseguir colocar, nós temos uma ferramenta chamada Imersis, uma solução, onde o aluno consegue interagir diretamente em 3D, em 360, ele literalmente manipula uma turbina de avião, ele manipula um coração para poder ver a parte de anatomia, enfim. E isso está totalmente à disposição do aluno. Coisa que na nossa época não era possível. Eu me recordo em uma visita, o curso foi anatomia, eu acho que foi. A gente fez uma visita para o IML, para poder ter contato com esse tipo de aula. E hoje o aluno consegue, na palma do celular, onde ele visualiza através do celular, ele manipula, digitalmente falando. Imagine filme Minority Report. Tony Stark. É exatamente a mesma coisa. No coisa. filme é bacana. Mas você consegue, eu vou te passar. Manipular o coração do cara é bacana. Eu vou te passar você cortar o defunto, ver lá o cheiro do defunto. Tem toda essa variável que ainda a internet não traz. A ferramenta não traz. E aí o cara aí eu vou ser médico, tá? Pô, meu irmão, vai lá, corta o coração do cara, vem espirrar o sangue, sai o negócio, quebra, vê uma fratura exposta na tua área. Você vê uma fratura exposta. É por isso que eu falo, os caras jogando videogame, né? Hoje, é guerra e tal. Pô, guerra é bacana, olha. O cara, tem um aí que outro dia eu vi, cara, que o cara é bandido. O bom é ser bandido. Vocês já viram? Tá, GeForce, o bom é ser bandido. É GTA, né? É bom é ser bandido. Matar, é antiguíssimo, imagina. Matar os outros, o bom é ser bandido. Mas o que você está produzindo com aquilo? É essa a minha questão. Eu concordo em número, gênero e grau. E faria, viu? Faria dessa forma tudo. Eu só acho, né, o meu ponto aqui, eu só acho que isso não é definitivo, tá? Que isso não traz a excelência, tá? Que tem que usar as ferramentas, tem que usar as ferramentas. Eu concordo com você. Agora, só não concordo que você tem que usar as ferramentas para preparar o professor. Não só para preparar o professor, como para tirar também o professor. Eu coloco essa vertente a mais. Preparar e também tirar o professor, porque é custo e você minimizar. E eu faria, viu? Mas se eu fosse gestor, o mercado é seletivo. Pronto. O mercado é seletivo. Tirando o romantismo. Isso. Né? Colocando o romantismo à parte. O que a gente chega a ver quando o cara vai fazer uma apresentação dessa nas IES? Não, você tem que se capacitar, porque isso aqui. No final, o que ele está querendo? Ele está querendo tirar você, e esse é o jogo mesmo da máquina do.
Tô achando que você... Eu só não gosto eu só faria aí uma observação na palavra tirar. Eu acho que não é tirar. Eu volto a dizer, o mercado é seletivo. Talvez ficar uns três professores assim. Mas é processo. Anderson. Pronto, acabou. É processo. Faz parte do jogo. Pronto, é só dizer isso, a todo mundo esclarecer. É o processo. E é um processo no qual quem está dentro de uma instituição há 5, 10 anos, e todos nós aqui damos aula há mais de 10 anos, a gente vê que a cada semestre o número reduz. É um processo contínuo, sem parar, onde há redução. A tecnologia tem gerado redução. E aí eu acho que o interessante da gente entender e voltar para aquela discussão da tecnologia, da formação, é a questão da competência. É a questão da competência. Perfeito. Em que sentido? O que a gente está formando como profissional do ponto de vista de competência? Um conjunto de conhecimento, de habilidade e atitude. A gente que sai dali e... É o chá. É o chá, né? A gente trabalha esse conceito, tem essa nomenclatura, né? Mas é isso mesmo. Eu fui na teoria. Tem muita gente que tá pegando ali o material do EAD, tá lendo, você pergunta, você sabe o que é isso? Sabe. Agora aplique, use uma ferramenta, faça uma análise. Analise é um verbo que vai... criticamente. Vai acabar da língua portuguesa. Vai acabar, o verbo analisar vai acabar. Alguns escrevem com Z, que já acaba um percentual. E quem escreve com S vai ter, isso vai acabar. A capacidade de análise. Calma, deixa eu continuar. Concatenar ideias. Rapaz, deixa o Marcelo continuar. É que eu me empolgo. E aí o que acontece, Marcos? Eu acho que com o professor não é diferente. Aí tá falando, colocando a figura do jovem de 20 anos que vai se formar, ele terminou de formar com 21, e o que ele precisa para entrar no mercado, o que o mercado exige? Não é diferente para o professor. Quais são as competências exigidas para o professor hoje? E as opções? Quem é o professor? É um cara que tem um nível de conteúdo que se espera, que você chamou de professor raiz, e que tem uma capacidade de transmitir este conhecimento que as outras pessoas gostam, assistem, batem palma e às vezes pagam. Fechou. E aí aqui tá, é o que Leboreiro fez essa transição. Ele continua trabalhando com conhecimento. Eu atuo como consultor, como mentor, eu continuo trabalhando com conhecimento e vendendo este conhecimento. Tá? Então, isso, alguns professores percebendo que o mercado estava mudando, que o mercado é que regula esse negócio todo, fizeram a sua transição de carreira. No meio da pandemia, eu perdi minhas 40 horas e caí para cerca de 18. Mas eu segui o fluxo, porque havia um planejamento. Aceitou. Aceitou. Algumas coisas. A questão é que eu já havia aceitado isso antes. O Leboreiro aceitou isso antes e construiu um planejamento para isso. Ou seja, o que eu tô querendo... Eu saí antes para não ter que aceitar. Eu fui disruptivo. Mas já havia um mapeamento naquela época, a gente trocava muita coisa. Eu não sou cego, né? Só para fechar, assim como o nosso aluno que a gente está falando aqui, o professor também precisa entender qual é o papel dele, quais são as competências que ele precisa, e não necessariamente significa usar uma ferramenta A, B ou C que vai manter ele em sala de aula. Como o cara que você falou de programador, não é muitas vezes... O cara disse assim, agora o negócio é aprender Instagram. Aí o cara leva meses estudando Instagram. Daqui a 6 meses mudou outra plataforma, né? Mais Instagram e TikTok. E aí, o que acontece muitas vezes com a universidade é o cara que fez uma faculdade de 4 anos, que entendeu as nuances, que entendeu o texto, que entendeu a tecnologia, ele tem mais facilidade de mudar de uma plataforma para outra. Deixa eu falar assim, como eu nasci há 10 mil anos atrás, né, e não tem nada nesse mundo que não sabe nada, minha filha me diz isso. Eu vou colocar a metáfora aqui do jogar a bota no tear, né? Estão lembrados disso? Não é. Minha avó falava algo parecido. Comentem aí se vocês conhecem esse tema. Repete. Como é que é o negócio da bota? Administração. A bota vai pra onde? Que fez toda a história da administração deveria saber sobre isso. A bota no teatro. O que é que acontece, pessoal? É a sabotagem. O que é que os trabalhadores fizeram? Pô, aquele diabo daquele tear que o pessoal costurava, arranjaram aquele negócio rapidinho, tirou o emprego de muita gente, pô, essa pessoa, peraí, jogou uma bota lá e travou. Olha, como eu nasci há 10 mil anos atrás, daqui a pouco você vai ver que os professores vão começar a jogar bota para tentar sobreviver e não vai conseguir.
Não vai mesmo. Profetizando, não vai conseguir. Vai tentar jogar a bota nessa tecnologia. Porque, como leboreiro, professor, passar conteúdo, olha, leboreiro assim. Aí eu faria um bonequinho daquele de leboreiro, se alguém gosta dessa imagem bonita. Um Foucault. Eu acho. Não é Foucault que chama? Um bonequinho daquele. E vai passar. Avatar. Exatamente. Não me fofoque aqui não tem nada a ver com Buda, viu? Não tem nada a ver com Buda. Aí vai passar o mesmo conteúdo, vai passar o mesmo conteúdo e além do mais com o auxílio da inteligência artificial, Que aprende a cada rodada. Talvez será até melhor do que o próprio leboreiro. Só não vai ter esse charme. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Você tá dizendo do professor jogar a bota no TA e não ter sucesso, eu concordo contigo, não vai ter sucesso mesmo. Uma determinada instituição, tem um projeto conosco lá da Plataforma A, bastante conhecida a nível nacional e internacional também, lançou agora há pouco tempo, não sei se vocês já tiveram conhecimento, um curso de pós-graduação no metaverso. Onde o aluno, ele acessa, ele cria o seu avatar, ele ingressa no metaverso, ele adentra o ambiente da universidade, ele adentra a sala de aula, ele liga o computador, ele interage pelo metaverso. Uma aula, aspas, online, assíncrona, EAD. Só que ele está atuando no metaverso. Foi lançado, já existe aqui no Brasil. E pode ser síncrono também. Não precisa ser. Eu estou fazendo uma analogia de palavras. Você falou ali do professor, volta aqui um pouquinho do professor treinar, Instagram, depois chegou o TikTok e tal. Videolização. Hoje, os nossos alunos, eles têm uma percepção muito maior através de vídeo do que através da leitura. Isso é fato. Todos nós concordamos aqui. E eu vou pegar um dado do Instagram. Caso você se recorde, levou aí o nosso blogueirinho e tudo. Anos atrás, antes do advento do TikTok, o Instagram ele tinha espaço para poucos segundos, poucos minutos de vídeo. Quando chegou o TikTok, que liberou geral a questão de vídeo, o Instagram teve que se adequar e teve que liberar o vídeo, senão ele iria ser engolido pelo TikTok. É a videolização da sociedade. Deixa eu começar também. Isso tem que ser trazido, tem que ser considerado para a sala de aula. É um novo modo de se consumir tudo e qualquer coisa, inclusive educação. Então, ajudar a vender meu peixe aqui. Olha a oportunidade que os professores, essas almas que a gente deseja salvar, para se adaptar ao que está acontecendo. Olha aqui a Spatium, onde você pode fazer seu podcast, é conhecimento. Boa. É você trazer autoridade. As meninas agora foram para Recife fazer um curso lá com experts em marketing digital. Trazer sua autoridade, seu conhecimento, desenvolver a sua trabalhabilidade e não depender de um intermediário. Você vender diretamente a esse aluno cada vez mais digital, a esse mercado entender que você é um cara que pode fazer essa transição de uma forma mais enxuta, de uma forma mais customizada, sem aquele produto de prateleira. Você pode gravar a sua aula. Então, gente, a ideia de montar esse espaço aqui com mais 3 parceiros foi exatamente essa: oportunizar que qualquer empreendedor, não só o professor, possa utilizar isso pegando seu gancho, Anderson, na questão de vídeo, na questão de imagem. Qualquer aspecto pedagógico diz que a melhor forma de você aprender é quando você une todos os recursos, áudio e imagem. Então, o professor que não se antenar que isso daqui é irreversível, nós temos um amigo em comum. Não sou palestrante, não, eu só sou professor. Eu já achava aquilo estranho, né? Porque um cara que é professor não consegue ir para um auditório e falar para algumas pessoas a mais. Mas tudo bem. Não gosto de vídeo, não. Se quer continuar, cara pálida, nessa brincadeira gostosa chamada educação e conhecimento, desenvolver pessoas, você vai ter que se acostumar. Aí me permita, aceite que dói menos. Aceite que dói menos. É irreversível. É reversível? Mesmo, não tem. Nós, enquanto professores, a profissão de professor, ela não precisa ser reinventada. Ela não vai acabar. Não vai, eu não vejo isso. Aliás, eu não concordo para aqueles que dizem
que o professor vai acabar, me permita e me perdoe com todo respeito aos seus cabelos brancos, mas... Ele deixou eu pintar. É a Caju? Não, mudou aqui. Agora é cobrado. Eu realmente eu não acredito nisso no horizonte médio e longo prazo, algo factível que acabe. E volto para Elon Musk. A forma como ele trouxe naquele vídeo que suscitou a discussão e esse momento nosso, a forma como ele trouxe é uma realidade que não condiz com a realidade educacional do mundo, ainda mais brasileira. Ele tem condições de contratar alguém que não tenha a competência técnica, mas não tenha a formação acadêmica para atuar nas empresas dele. Ok? Beleza? Aspas. Até que ponto? Porque ele é sujeito a determinadas legislações. Ele é sujeito a amarras governamentais. Dentro de um processo de amarra governamental, eu duvido que ele tenha o melhor profissional, o melhor cara que entenda de leis, Estados Unidos ou Brasil, vai exigir que ele tenha a licença, o nosso OAB lá dos Estados Unidos. Isso é fato. E ele vai ter que contratar alguém que tenha o registro jurídico legal. Pegar o do tecnológico, falando em registro jurídico legal, só para terminar, vem se pautando já há alguns anos a liberação do curso tecnológico ou tecnólogo em direito. Desde antes da pandemia, existe essa discussão lá no MEC. E até agora não passou. Pois é, vai passar, André. Você não passou por um corporativismo muito grande. Eu concordo. Eu concordo. Dessa vez eu concordo com você. Eu também acho que vai passar. Um exame da ordem, o que é bacana, você vê como é um contrassenso, né? Desculpe, meus amigos advogados. Pelo amor de Deus, olha, quer dizer que o cara tem que fazer um exame para ser considerado advogado. O exame, posto lá com todas as regras. Minha esposa é advogada, viu? Mas rapaz, faz um exame. Eu não quero chegar em casa e não vendo sofá, não. O cara se forma na universidade e aí tem que fazer um exame. Eu acho isso certíssimo. E deveria ser para qualquer coisa. Deveria ser para médico. Agora, para quê? E aí eu volto. Pra quê? O Dr. House aí, né? olha, até tem um termo jurídico sobre isso, né? E tinha um cara que pode soltar o microfone, não vai cair, não. Chama rábula. O nome é meio... Sabe o que é o rábula? É um farsante. Não é farsante, não. Um rábula é um cara que conhece de direito, não é advogado e defende, tá? E se existir essa figura do rábula, tá? É a mesma coisa, o cara é médico. Porque, vamos fazer um teste aqui. Senta aí, meu irmão. Vamos fazer aqui uma cirurgia aqui. Não vai fazer em Lebô, não. Vamos fazer aqui num cão, alguma coisa. Mostra aí sua competência, né? Sem dinheiro, vamos começar aqui construindo aqui essa casa. O que é que você acha que deve fazer? Então, se você tem um teste para fazer, para que exigir o canudo, tá? Se o teste foi aplicado, e aí é o que eu vou falar que é o mais, né, que todo mundo conhece, que é o teste da OAB, o cara passa com 10, 20 no teste da OAB, será que ele não tem o direito de ser advogado? Ele poderia ser um autodidata com todo o conhecimento dele e fazer o teste e ser aprovado. Castelo, aí você reforça a ideia, qual é o papel, pronto. Eu quero polemizar. Mas é que tá, gente. A fala dele não continua insistindo. Não concordo. Eu acho que o papel da universidade é importante. Ele segue ainda e seguirá ainda ativo, deixando o romantismo de lado, sem entrar no mérito das variáveis que tu colocou e respeito. Mas a nossa sociedade, ela não está pronta e nem preparada para deixar de lado as instituições de ensino. Concordo, não está preparada agora, mas daqui a... Não existe um horizonte. Se tiver outra pandemia, lascou, viu? Não existe. Se tiver outra pandemia, lascou. Não existe um horizonte próximo onde as instituições de ensino não estejam presentes.
Eu acabei de falar agora, metaverso. Já existe curso chancelado por uma determinada instituição de ensino. Que não precisa ser a instituição de ensino nesse padrão, pode ser uma Coursera, pode ser Castelo, não pelo seguinte, não pelo seguinte. Hoje, falando do Brasil, recorte Brasil. Hoje no Brasil, a educação, tem uma legislação. Ela é exatamente, ela é governo e trabalhador tentando sabotar a inovação. Ou seja, peraí. Ela é regulamentada. Hoje a educação ela é regulamentada. Cria dificuldades. Pra quê? Pra que não avance. Estão atrapalhando o processo, né? Estão atrapalhando o processo. Pode até ser isso que você está falando. Não estou concordando. Mas considerando isso que você está falando, é uma realidade nossa. Ela é regulamentada. Vamos continuar atrasado. Não é porque. Vou colocar de uma outra forma. Atrasado. Ele. Existe uma situação, por exemplo, que se fala que é a questão do homeschooling. Sim. Que o pai eduque isso. E aí vem o papel do Estado. O Estado regula e diz até agora não pode, mas logo vai dizer que pode. E é papel do Estado regular até certo ponto. Por quê? Porque aquele que tem condições de contratar uma escola, uma tecnologia, um professor para ir na casa, vai ser legal. Aquele que não está muito preocupado com isso, não tem condições, muitas vezes vai simplesmente tirar a criança da escola e vai dizer que tem um professor e o negócio não é bem assim. E o papel do Estado muitas vezes é intervir e dizer, não, peraí, a gente precisa ter algumas regras e tudo mais. E o Estado no Brasil, ele regulamenta a educação. Isso, por si só, vai fazer com que a figura da universidade e do professor, para mim, ainda dure um pouco mais de tempo. E a outra questão é qual é o papel do professor e qual é o papel da instituição. Porque o papel do professor é um papel de mediador. E aí tem o seguinte, todo mundo diz, qualquer conhecimento que você queira, você encontra na internet. Massa! Tenta estudar marketing digital sozinho. Tenta estudar Instagram sozinho. Você vai encontrar 300 mil conteúdos falando sobre isso. E qual é o melhor? Você disse que suas colaboradoras aqui foram para Recife fazer um curso bom porque devem ter feito uma curadoria e identificado que aquilo ali é relevante. Então, o papel do professor, enquanto mediador, curador, identificar, fazer as dinâmicas, propor as soluções, para mim, ele vai continuar. É claro que a gente já falou que existe um processo de redução que, para mim, vai continuar. Cada vez a gente vai reduzir mais o número de professores em sala de aula. Mas ele ainda tem um papel. E tem um ponto que o Castela também falou, que é a figura do aluno, que a gente precisa dizer. Tem que combinar com todo mundo. Será que o nosso aluno, ele tem a capacidade, a disciplina de sentar, de pegar um material, de pesquisar, de analisar, de ler o artigo de 16 páginas, de fazer um entendimento, Não tem. Muitas vezes ele paga a instituição e o professor para ter alguém que tenha um processo, um conteúdo, uma metodologia que ele vai sair de um ponto A para um ponto B. E a gente tem que entender aí também a questão da própria inteligência emocional do estudante atual, que é bem diferente da inteligência emocional da época que a gente começou a dar aula na faculdade. É bem diferente. E isso é um componente também interessante. Enquanto a gente vai ter, de fato, pessoas que vão dizer, eu não preciso de um presencial. Eu vou entrar no online, vou fazer, tá aqui o conteúdo e tal, vou fazer. Vai ter pessoas que vão dizer, não, eu preciso de uma sala presencial, interagir com as pessoas. E o papel das instituições de ensino está muito claro, elas mudam, porque elas seguem a lógica de mercado. O que vocês estão chamando, por exemplo, de formações de curto prazo, que você falou do tecnólogo de 2 anos, mas você tem hoje coisas que são produtos ainda menores. Hoje, algumas instituições estão chamando isso de nanodegrees. São pequenas formações que você vai fazendo como se fosse pílula, você paga 1, paga 2, paga 3, uma hora você diz, poxa, falta pouco para eu ter um diploma. E que nós, professores, podemos fazer isso diretamente. Sem nenhuma chancela. Entendeu? Customizando. Só que você tem um certificado validado pelo MEC. Não, no caso do professor, você tem certificado validado pelo mercado. O mercado vai dizer, pô, aquele cara é muito bom e ele fez o curso com aquele cara que é muito bom, então esse cara aprendeu. Desde que o professor consiga fazer ter esse reconhecimento, essa autoridade. Tão bonito quanto o Marcelinho, mas ele deixou aí a bola pingando para você falar do ChatGPT. Né? Eu vou falar. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Castelar vai falar sobre o ChatGPT que virou últimos 8 dias aí, virou uma febre. Saiu até do Fantárdigo. Saiu do Fantárdigo. E aí ele fala, e a gente faz, já chegando ao finalzinho de nosso podcast. Ele fala assim,
E aí Castela fala chat, e cada um faz um fechamento, uma mensagem final. Aqui rapidamente. Não é fechamento rapidamente não, pode ficar à vontade. Eu queria comentar quando o Marcelo falando Nano the Girls. Poxa, que bacana. Você percebeu o sotaque? Não, e bacana, quando eu tava lá na você ficou arrepiado, eu fiquei todo arrepiado. Quando eu estava na coordenação da agência de inovação, me chegou uma senhorita lá, e aí ela veio conversar. Não, queria conversar. Pois não. Meu amigo, meu herói. Essa moça, ela me falou umas 15 palavras assim de tecnologia que eu disse, pô, eu sou um burrinho nesse negócio, mas será que tanto e pá, puxando. Ao final eu disse, minha cara, você poderia resumir aí? Você está querendo vir aqui para vender um curso, né? Para que você está 20 minutos falando aí? Você está querendo vender um curso que a universidade entre com você. É isso, você quer? Peraí que eu vou pegar, me passa o curso e eu pego e levo para quem de direito na época aprovar ou não. E eu acredito, falando isso, eu não acredito que ele não vai aprovar não, porque isso quem está ganhando é a própria universidade, tá? Então, o que eu acho, né, que todos nós aqui estamos passando por um processo que realmente é muito difícil, né? Todos para se adaptar, não só professores, alunos, né? Essa pimenta aí da pandemia que jogou no meio desse caldeirão aí, né? Fez com que as coisas se acelerassem de uma forma, porque esse processo ia acontecer mais devagar, todo mundo se acomodando e tal, mas veio a pandemia e fez, não, é agora, né? Não é amanhã não, é agora, tem que ser agora. Então esse é um novo aspecto que a gente, como professor, a gente como profissional acima de tudo, né, vai ter que se adaptar, né? Como? É a pergunta de 1 trilhão, que aí não dá. O que dá para discutir nesse podcast é apenas deixar essa imagem aí para os professores. Acho que esse não seja ingênuos. Demita a ingenuidade. Demita, eu vou citar, para terminar, vou citar Descartes. Né? Para terminar, vou citar Descartes. Use o método, pessoal. Duvide de tudo. Não tenha preconceito, nem precipitação. Reanalise e depois tome a decisão. Essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês. Simples assim. Simples assim. E você fugiu do GPT. Já é claro. Então vai, Marcelinho, vai pro GPT, Marcelinho. Pelo menos ele fala mal, eu já falei mal de advogado, de médico. Tô lascado, daqui a pouco vai ter uma manifestação aí embaixo querendo quem é esse Castelar, me dá porrada. Não coloque o contato dele. Vai dar o contato, o Instagram, o endereço da casa dele, do comércio dele, tudo bonitinho. Rapaz, vamos tentar falar um pouquinho desse chat GPT e de tantas outras coisas. Você é a pessoa certa, não sei inteligência artificial, né? O que acontece é o seguinte, a tecnologia está evoluindo. O que o chat GPT faz, o sistema da Microsoft lá, a inteligência artificial faz para outras coisas. A gente tem o Jus Brasil, que é uma startup daqui de Salvador, Bahia, e que é hoje o maior portal de conteúdo jurídico da América Latina. A gente tem Escavador, que é daqui de Salvador também, que também trabalha com a parte de inteligência artificial. A Bahia tem profissionais muito bons com inteligência artificial. Sim. Muito bons. Tá? E o que acontece? O ChatGPT é uma dessas tecnologias e ela produz textos. A tecnologia sempre teve dessa forma, ela está aí. A questão é o que a gente vai fazer com ela. Inclusive, está lá a plataforma. Cabe a cada um dizer, pô, vou ganhar dinheiro usando ela para gerar isso ou gerar aquilo. Assim como o aluno, que muito inteligente, que alguns são, né, que estudam, eu vou usar isso para produzir texto. Mas o professor pode usar isso para produzir artigos e dar para o aluno assistir, para o aluno ler. Quem trabalha hoje como consultor, como blogueiro, vai produzir textos para os seus blogs. Para as redes sociais. Para as redes sociais. Sem inventar roda. E aí, discordando de alguém, até comentou aqui, a tecnologia não vai gerar emprego. Vai. A tecnologia gera, ela desemprega. De alguém não, de Castelar. Você está discordando de Castelar. Eu lembro da época que eu tinha uns 16 anos e a gente estava trabalhando no computador e o pessoal disse, faz um curso de manutenção de computador. Ainda bem que eu não paguei para fazer isso. E ele dizia, pô, o computador vai desempregar um monte de gente.
10, 15 anos atrás não tinha gestor de rede social, não tinha a quantidade de design que tem hoje, não tem um cara do copy, não tem um cara que é programador, não tem um especialista de campo, não tinha esse volume. Então, o mercado, ele é assim, ele é rápido, ele da forma que ele tira, ele gera, e você tem que entender quais são as competências que esse mercado está exigindo. E buscar essas competências. E aí a gente falou de universidade, a grande questão é, será que é a universidade que vai responder isso? De fato, para algumas competências, para algumas formações, é melhor você efetivamente buscar uma coisa que vai te dar uma ferramenta, e com essa ferramenta, muitas vezes, você consegue para o mercado de trabalho gerar uma renda. E gera renda, e tem gente ganhando dinheiro. O que acontece muitas vezes é que as grandes oportunidades, a hora de você ser um diretor de uma empresa, um gerente, tal, ser o CEO da sua empresa, você não consegue essa vaga, porque você não tem a formação da faculdade. E o que essa formação da faculdade vai te dar? Não apenas a questão técnica, mas uma abordagem humanista, uma abordagem que interliga algumas coisas, ou pelo menos deveria ser isso. Algumas faculdades hoje estão muito distantes disso. Não trabalham a reflexão, não trabalham a análise crítica, não trabalham a colaboração, formação de liderança, entre vários outros temas, que são competências necessárias para quem está se formando. E aí, obviamente, se você vai escolher uma faculdade, você tem que entender não só o conteúdo que ela montou na grade, que ela está lá no site, mas quais são os projetos que ela possui. Qual é a infraestrutura, seja ela física ou virtual, né? A empresa que você trabalha tem uma série de plataformas virtuais, só que tem um detalhe, você muitas vezes oferece a plataforma virtual, a faculdade contrata, fornece para o professor, fornece para o aluno, nem o professor entende a plataforma, nem o aluno consegue usar. E esse é o grande problema nosso hoje. Hoje é o grande problema, que o que eu mais... boa parte do meu papel, eu atuo diretamente na capacitação dos professores. Porque as instituições pagam um valor considerável por conta das soluções, mas o professor precisa saber como utilizar. Vou te devolver ainda sobre o GPT. Eu li agora, acho que saiu no UOL, se não me engano, os 2 fundadores do Google voltaram, né, para o Google, conversando lá com o CEO, justamente para poder criar uma nova estratégia para fazer frente ao GPT. Então perceba, o Google, o tamanho e o poder que o Google tem, aspas, com medo do GPT. Vejo computadores e software por todos os lados. Pouca inteligência, enxergo. Parece que o problema é que agora que essa inteligência também está chegando. Pois é. De forma virtual. Exatamente. Mas ela, ao mesmo tempo que desempregar, ela vai gerar necessidade de profissionais mais criativos, com atividade, cursos como psicologia, cursos que envolvem criatividade, que fazem leitura de cenário, terapia, cuidar das pessoas, cuidar da saúde, qualidade de vida. Vão gerar outras demandas para profissionais que não querem mais essa tecnologia pela tecnologia. Vai ter gente que vai dizer, eu não quero mais celular. Isso já acontece na Europa. Eu não quero mais estar 100% conectado, porque está tirando sono. Reunião online faz com que a gente comece a trabalhar às 7 da manhã e termina às 10 da noite. Tem que pensar nisso também, viu? É por isso que eu imagino que as grandes empresas, eles querem surfar a onda, porque até que ponto que isso não vai ser, por exemplo, sei lá, vou profetizar também, se Elon Musk pode, eu também posso. Até que ponto pode existir daqui a alguns anos, isso aqui não vai ser mais usado, isso aqui está matando as pessoas, está criando um problema de saúde pública, e vamos voltar aqui há alguns anos e a partir de agora isso não vai ser mais funcional. Não sei. Não sei, Anderson. A gente não vai estar vivo não, beleza? Mas eu não sei. E aí? E aí? Precisa combinar com os russos. Eu lembro do mestre Jair Santos, né? Grande mestre, deixa eu um abraço aqui, professor Jair. Professor Jair. Ele levantou uma proposição, porque a gente estava num planejamento pedagógico. Não, porque o professor precisa se capacitar, o professor precisa entender. E aí na pandemia a gente virou videomaker, youtuber, blogueiro. A gente aprendeu a usar 4, 5 plataformas diferentes de transmissão de aula, porque cada instituição utiliza uma. Tá, o professor precisa estudar. Será que o aluno está preparado? Será que na hora que a gente diz assim, agora você vai fazer um blog para botar esse conteúdo, será que ele sabe fazer um blog? Será que ele está preparado para isso? Será que ele quer? Porque tem aluno que não quer. Isso, porque ele está se formando para uma... Mas será que o aluno ainda é o centro de tudo? Será que ele não é apenas um obstáculo entre o objetivo de se ganhar dinheiro? Também posso profetizar aqui. Né? Também cabe a gente aqui a questionar. Já, o homem vai perder para ele desse jeito. Então, só para concluir a minha fala, é o seguinte: a gente precisa entender todos esses elos que a gente falou, entender que existe a figura do professor, existe a figura da instituição, mas existe também a figura do aluno e do mercado, que regulam boa parte dessa. Enquanto o aluno muitas vezes vai entender que a universidade hoje não supre a necessidade dele, que muitas vezes é a necessidade que o mercado está dizendo para ele,
As instituições de ensino estão se adaptando o tempo todo, desenvolvendo novos formatos de produto dentro da legislação, dentro daquilo que ela permite, para atender a isso. Numa correria desenfreada, muitas vezes, para enfiar tecnologia nos seus cursos, para reduzir o custo e muitas vezes dizer que o curso é mais tecnológico, é mais inovador, é mais diferente. E cadê o aluno lendo um texto? Produzindo um conteúdo? Coisas que eram do passado, da época que você falou que os seus mestres lá usavam, mas que a gente se formou dentro desse pensamento crítico utilizando essas metodologias. Será que toda essa tecnologia, será que todos esses softwares resolvendo os problemas muitas vezes pelo aluno, que é o caso do ChatGPT, vai de fato gerar um profissional com qualidade para o mercado? Da mesma forma, a gente sabe que tem instituição que estava utilizando o sistema para corrigir as provas abertas. Ou seja, a gente está reclamando do aluno que vai usar o ChatGPT. Mas a gente tem que entender que a universidade também vai usar o ChatGPT ou outra ferramenta para corrigir as provas abertas dos alunos. E a gente sabe que foi testado isso. Né? Então, há os dois lados do negócio. Para que o público entenda, né? Pega um texto, pega palavras-chave que supostamente tem nesse texto e atribui uma mensuração. O problema é que o aluno que de fato tem um vocabulário, aquele cara que lê o livro, né, que pegou o livro, se ele escrever as palavras que são fora da média, fora do normal, ele tem uma pontuação baixa. Porque não se entende que aquelas palavras-chave são as palavras-chave mais usadas no Google. E aí ele tem uma nota baixa porque ele tem um vocabulário mais interessante. Você está inibindo, então, que o cara se destaque. Né? Você tem que escrever com as palavras mais comuns para que a sua nota seja mais alta. A ferramenta, até onde eu sei, parou de ser testada. Não está, até onde eu sei. Devem estar testando talvez de uma forma mais controlada, né? Mas a inteligência artificial está aí para os dois lados. Como a tecnologia, como sempre esteve, ela está aí. A questão é o uso que a gente vai dar. Vai ser usada pelo aluno? Vai. Mas pode ser usada também pelo professor. E pode ser usada também pela instituição. A gente discutia, o aluno pode ou não pode usar a sala em sala de aula? Quantas vezes a gente ficou proibindo? Quantos anos a gente proibiu o aluno da sala de aula? Eu nunca proibi. Hoje a gente diz para ele, ó, acesse esse QR Code, baixe o material. Acesse esse quiz aqui pelo QR Code, responda, baixa esse link para ele. Então, a gente passou a incorporar o celular dentro da sala de aula. Isso tudo é tecnologia, isso tudo está mudando a nossa vida, o nosso processo de ensino, o processo das instituições, é realidade. A gente precisa compreender. Eu utilizava uma técnica que o aluno está demais, porque ficar no celular não tem problema. Quando eu percebo que está demais, eu digo, ó, tem um assunto que eu vou falar daqui a pouco, daqui a 27 minutos, eu falo assim, você vai adiantar aí, digito para ele aqui, vá, procure que quem vai falar é você. Aí o cara, porra, me ferrei. Quando eu fazia isso uma vez numa turma, todo mundo sabia, use com moderação. Então, a técnica que eu tinha. Mas, grande Anderson Freitas, o cantor das multidões, não poderia chegar ao finalzinho do nosso podcast e falar sua mensagem final para o nosso público. Gente, eu acho o seguinte, eu acho que dentro de um processo tecnológico, a gente o tema aqui é educação, mas qualquer que seja, eu acho que passa por uma mudança cultural, né, da sociedade como um todo. No nosso caso, nós professores, eu acredito que precisa dessa mudança cultural, sim. Nossa, precisa incorporar, precisa tirar o romantismo. Você usou a expressão professor raiz. Respeito muito todos os professores que eu tive, mesmo os professores raízes que ainda se mantêm, como nós e outros ainda mais raízes do que nós. Para a gente seguir na profissão, a gente precisa se adaptar. Eu não vou nem usar a palavra reinventar, é se adaptar mesmo. Né? A tecnologia está aí, está fato. Eu citei aqui um curso inteiro no metaverso, onde o aluno cria o seu próprio avatar. Né? Você falou do chat, do GPT. As últimas notícias que eu vi, 80%, arrisco dizer 90%, trazia como algo absurdo e com bastante cuidado para a educação. Eu não vejo dessa forma. Eu realmente não vejo dessa forma. Porque a gente está vendo uma inteligência artificial que vai favorecer, sim, a criação de conteúdo, de artigo, de texto. A gente está falando de adaptação, de cultura. Por que eu preciso pedir para o meu aluno que ele crie um texto sobre um tema? Existem outras formas, outros processos de ensino que eu posso cobrar o conteúdo, não vou dizer mensurar conhecimento, mas eu posso cobrar um conteúdo que não seja ele escrito, para que ele não utilize a inteligência artificial. Então eu não vejo como algo negativo. Eu que tenho que me preparar
para poder conduzir a minha aula e solicitar, cobrar dos meus alunos uma entrega qualificada. Segundo ponto, as soluções, as ferramentas, elas estão aí, não só da plataforma A, mas de outras edtechs que surgiram. Nós atuamos, né, na época da pandemia, estávamos todos na mesma instituição, atuamos com uma determinada solução, uma ferramenta robusta, consolidada no mercado, muito boa. À época eu estava coordenador da pós-graduação e a minha principal barreira, a minha principal dificuldade foi justamente fazer com que os colegas professores entendessem a utilizar aquela ferramenta. Mais uma vez eu volto, a tecnologia que está aí, ela perpassa por uma consciência, por uma necessidade de adaptação de qualquer profissional. E assim não é diferente com nós professores. Lebo, vou deixar para ti, você ver a melhor forma, vou deixar aqui à disposição para todos os ouvintes, toda a audiência, um QR Code para acessar algumas das soluções da plataforma A, principalmente as experiências imersivas, né, com 3D, enfim, eu vou deixar aqui para vocês, e aí se você conseguir adaptar, colocar por link, se não, vai ter meu contato, podem me procurar, a gente conversa um pouco mais a respeito. Não se preocupe que quando todo mundo estiver assistindo nosso podcast, seu QR Code vai aparecer aqui e você também manda o link, a gente vai postar lá e as pessoas terão acesso à degustação da plataforma. Maravilha. Meus amigos, foi uma satisfação estar com vocês, brincar com vocês. Opa, não é show da Xuxa, eu ia me lembrar aqui do passado. Mas vocês não sabem a felicidade que eu fiquei aqui hoje de recebê-los. Nosso objetivo aqui não é trazer receitas prontas. Ninguém aqui é mago, ninguém aqui é vidente, né? Todo mundo aqui falou o que pensa abertamente. Foi o que eu disse a eles, ó pessoal, não tem edição. Spatium Cast não tem edição. E nos desafiamos. Eu acho que dessa vez vai ter. E não vai ter. A gente conseguiu se controlar. Vai sair eu dava um chute aqui. Dava um chute aqui por debaixo da mesa aqui. Mas assim, obrigado pela presença de vocês. A gente não veio aqui trazer soluções mágicas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em atalho. Principalmente na questão da educação, do desenvolver. É passo a passo. É como eu sempre digo, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então a mensagem final para o público interessado aqui nesse tema: mercado, instituições de ensino de qualquer esfera, alunos e professores. Vamos fazer a nossa parte. Cada um fazer a sua parte, entendendo qual o seu interesse, qual o seu objetivo, mas sem perder a essência da educação. Educação é a base de qualquer sociedade desenvolvida. A educação é a base de um cidadão e a gente está tendo problemas sérios no Brasil com cidadania, com ética, com moral. Então, se começarmos a perder de vista a educação como um agente transformador, como um agente que dá dignidade às pessoas, desculpe, pode parar o planeta que eu quero descer. O ser humano não deu certo. Então essa mensagem que eu deixo aqui no final. Educação em primeiro lugar, cada um faça a sua parte, professores procurem entender, aceitar a tecnologia. Aceite dói menos, né? Não é se reinventar realmente, é se adaptar, dentro que não venha ferir os seus valores. Perfeito. Respeitando a sua forma de pensar. Até porque, desculpa, Lebo, você tocou no ponto aí agora de não ferir os valores. Existem aqueles profissionais que eu tenho um contato direto eventualmente, onde eles de fato não gostam, não se adaptam e não querem utilizar da tecnologia. E isso precisa ser respeitado. Totalmente. Isso precisa ser respeitado. Em geral, a instituição respeita, manda o cara embora, mas tudo bem. É porque eu tenho um problema de falar a verdade. Para os alunos, não desacreditem na educação, formal e informal. Busquem todo o conhecimento que está na internet, mas não aceite isso como uma verdade. Perfeito.
Não aceite nem a nossa verdade enquanto professor. Nunca. Nunca. Duvide de tudo. Que os grandes conglomerados econômicos que voltaram os olhos para a educação de algumas décadas para cá entendam para não matar a galinha dos ovos de ouro. Porque se você matar a galinha dos ovos de ouro por ganância, você não vai ter frutos daquilo no futuro. E que o mercado valorize cada vez mais pessoas competentes, profissionais competentes. E só teremos profissionais competentes com esse elo funcionando. Mercado cobrando e também ensinando, as IES entendendo o verdadeiro papel delas, o aluno também sendo protagonista de verdade e não sendo um mero, né, receptador de conhecimento, sabe? E nós, professores, desenvolvemos o nosso papel, que realmente é desenvolver pessoas, tá? Muito obrigado pela presença de todos e olhe, sigam o nosso canal do YouTube, compartilhem, comentem e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Falou, pessoal. Um abraço, à disposição. Valeu, Lebô. Obrigado, Lebô. Curtam, se gostaram. Se não gostaram, indica pro inimigo curtir também. Pode falar bobagem.